comecei esse canal há pouco tempo e muitas pessoas acabam me perguntando lá no meu Instagram ou aqui nos comentários do YouTube o que eu fiz para desenvolver, né, para ter uma base de clientes, para faturar aí os meus primeiros 5 mil reais na gestão de tráfego pago. Isso já faz algum tempo, tá? Atualmente, a minha operação, ela ampliou, ela está em outro patamar agora, mas lá no passado, há 3 anos atrás, tá? Eu consegui isso de uma forma que pode te ajudar se você ainda não tem os seus primeiros clientes, mas o que eu quero deixar claro aqui é que esse vídeo ele não é um método para você, tá? É a minha história, é como eu tomei as decisões lá atrás, num cenário onde eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, talvez se fosse nessa época seria diferente, mas a questão é que deu certo, funcionou, foi legal e que pode ajudar você, não se você é apenas um gestor de tráfego pago, mas você que está tentando alguma coisa aqui no digital, e esse vídeo ele vai ser bem valioso e é feito aqui realmente sem edição, tá? Nesse bate-papo, como é os vídeos aqui do canal. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever aí no canal e acompanhar os próximos vídeos também, tá bom? Então, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Gabriel Van e vamos lá para essa história, tá? No início, quando eu tive meu primeiro trabalho como gestor de tráfego pago, foi numa agência, tá? Foi numa agência e eu gerenciava lá a cartela de clientes dessa agência. Eu fui convidado a trabalhar lá como gestor de tráfego pago, porque na época eu conhecia digamos, a gerente ali da agência, tá? E ela me ligou, falou que tinha uma vaga que poderia se encaixar comigo. Na época eu fazia o meu tráfego para outra coisa, não gerenciava clientes, mas eu fazia tráfego pago de uma forma muito amadora, muito remota ainda, tá? E já tinha estudado vendas com o Flávio Augusto antes, tá? Eu participei de um programa de empreendedorismo dele e, cara, foi muito positivo, porque lá eu aprendi muito sobre processo de venda, sobre público-alvo, sobre persona, sobre o processo de persuasão, de convencimento, né? Então foi muito enriquecedor aquela parte para mim, tá? Mas eu já não estava mais interessado naquele projeto e decidi entrar nessa porque na época parecia ser o início de algo promissor, né? Trabalha de casa, tem uma renda recorrente, ter a possibilidade de gerenciar uma cartela de clientes ali, faturar 10, 15, 20 mil reais, era algo interessante para quem era um estudante de universidade pública, tava legal pra caramba, já não queria mais, não encaixava mais na universidade, na faculdade, né, não tinha um futuro, na época eu fazia ciências biológicas, tava quase entrando no TCC ali, mas que não era para mim, tá? Apesar de ser um curso muito da hora, como uma carreira, já não via, eu acho que para mim foi a melhor decisão, posso até falar isso num vídeo futuro, tá? Sobre o que eu vejo das universidades atualmente, das faculdades, enfim. Bom, voltando aqui, né, fechando esse parêntese, cara, na época eu aceitei esse projeto, não entendia, não sabia como gerenciar as contas dos clientes, como eu disse, eu tinha lá o botão turbinário, eu fazia esse tráfego pago mais rudimentar ali pelo gerenciador, campanha simples, né, sem muito conhecimento técnico ainda, e essa pessoa me deu 15 dias para que eu pudesse, ou o cara do tráfego lá pudesse cumprir o aviso prévio e eu entrasse lá no lugar dele. Falei, olha, vou aceitar esse projeto aí, vamos embarcar junto. Tinha lá um cara também, o head do marketing, ele entendia sobre tráfego, ia me dar uma mão. Eu falei, beleza, então top, vamos pra cima. E, cara, na época eu não tinha grana, cara. Eu fazia esses bicos na internet para tirar uma grana. Ainda era aquele período onde todo mundo tava em casa, trancado. E eu tava ganhando ali os meus primeiros dinheiros naquele projeto do Flávio Augusto, então já decidi descartar ele para entrar num novo projeto com tráfego pago, era uma renda mais fixa ali, né? No projeto eu tinha uma renda variável, mas ali eu ia ganhar uma graninha fixa e ia ser legal. Aí, o que eu fiz, cara? Eu acessei lá o novo mercado do Ícaro, né? E consumi lá os produtos do Pedro Sobral e do Thiago Tesman, né, de Facebook Ads e Google Ads na época, no trial, né, no período grátis dele.
E depois eu acabei pagando por 2 anos só para assistir os conteúdos, mas foi algo muito legal, tá? Que, cara, já me senti embasado ali para gerenciar o tráfego, né? Dois grandes nomes aí de tráfego na parte teórica, e aí eu fui pro campo de batalha, fui pra prática, tá? Só que o que que tá, né? Nesse contexto todo, cara, o que que me ajudou a fazer meus primeiros 5 mil? Não foi na agência, tá? Não foi trabalhando para as pessoas. Mas o que eu fiz dentro da agência e fora dela foi o que me levou aos primeiros 5 mil reais como um gestor de tráfego pago, tá? Que é o meu relacionamento com as pessoas, o meu networking, tá? Não estou falando de não estou falando de ir para eventos, de ir para coworkings, sei lá, cara, essas paradas mais soft, mais talvez até mais digamos que requintadas dessa palavra networking. Cara, networking é você se relacionar, ter uma rede de contatos, tá? E é exatamente isso que eu fiz. Eu peguei esse, entre aspas, portfólio que eu gerei na agência no primeiro ou segundo mês e comecei a entrar em grupos de Facebook, em fóruns, comunidades, até o próprio Novo Mercado. Então, ali dentro, eu ia me relacionando com designers, profissionais relacionados, né, nesse ciclo. Editores de vídeo, donos de agência, copywriters. Então, todas essas pessoas tinham o meu contato salvo no telefone delas. Exatamente nessa parte é que começou a pipocar os primeiros clientes particulares, tá? Então, eu criei um portfólio nessa agência, né? E aí comecei a oferecer meus serviços por fora. Cara, no segundo mês eu já estava ganhando o mesmo valor que eu recebia na agência, cuidando lá na época de 9 clientes tinha agência, tá? Então, eu ganhava X para cuidar desses 9 clientes e com o mesmo cliente fora que eu consegui por fora, os mesmos clientes por fora, eu já estava ganhando ali num mês com o mesmo que eu ganhava lá na agência, tá? Mas eu fui maturando essa ideia, fui entendendo sobre o processo, sobre atendimento ao cliente, sobre precificação particular, né? Sobre construção de uma urgência. Então, se eu ia agregar outros serviços ou não. Então, eu fiquei ali um tempo, tá? Eu acredito que eu fiquei uns 6 meses nessa agência, até porque chegou também um período eleitoral naquela época, tá? E esse período eleitoral ia me dar mais portfólio para gerenciar mais campanhas de políticos na época, e isso depois abriu muitas portas também para mim, em termos de portfólio, que eu gerenciei uma verba absurda naquela época. E aí, por causa desse relacionamento de ter, tô falando, cara, tudo dentro de casa, tá? Quem não conhece, eu sou cadeirante, então eu fiquei sempre dentro de casa, tranquilão, trabalhando de casa. E não que eu não pudesse, que eu não vá a eventos de networking, mas nessa época a gente nem podia estar saindo também. Então, se eu me aliasse a profissionais que possivelmente vão precisar de um tráfego pago ou vão captar clientes, tá? Literalmente, essa teia de pessoas que têm o meu contato, que lembram de mim, cara, todo mês entrava cliente novo, tá? Uma indicação, ou um trampo menorzinho, ou um contratinho de 3, 6 meses. Então eu fui juntando tudo isso, e assim que eu faturei os meus primeiros 5 mil reais como gestor de tráfego pago. Eu queria te dizer que, cara, pode ser que isso não funcione com você, pode ser que hoje em dia, né, eu já não estou mais no patamar zero. Então, eu não sou mais apto a falar. Mas o que eu fiz lá no passado funcionou, deu certo para mim. E eu continuo mantendo esse relacionamento, trocando ideia, conversando com as pessoas. Então, ao redor do país inteiro, como é um trabalho remoto, que eu não preciso estar presente, eu tenho pessoas do Brasil inteiro ainda me recomendando e indicando meus serviços e lembrando de mim, às vezes para algum outro projeto, alguma outra coisa. Inclusive dentro dos próprios cursos que eu fui comprando, fui me relacionando com as pessoas, sempre tem um cliente ou outro nesses grupos, tá? Então, essa rede de contatos, ela é extremamente positiva, porque ela você não precisa estar investindo, né? Claro que não é previsível, aí a gente entra em outros processos, né? Mas é muito tranquilo você, dessa forma, estar ali entre os 3, 5 mil reais para você começar, tá? E aí depois fui incluindo outros canais de aquisição de clientes mais previsíveis, mais estruturados, e hoje
eu tenho aí uma assessoria de marketing e vendas muito mais ampla, com outros serviços, atendendo empresários muito maiores, tá? E já mais afastado do operacional de tráfego pago, tá? Porque um operacional, ele sempre vai existir. Então, dessa forma, eu fui construindo de forma independente ali a minha carreira como gestor de tráfego pago, aliado a isso, estudando sempre muito, me atualizando, tá? Sempre fundamental essa parte. E eu acho que, assim, se eu pudesse dar um conselho para você, cara, você precisa se relacionar com as pessoas, tá? Hoje em dia, mais do que nunca, nessa época de inteligência artificial, a gente está muito sozinho, muito dentro de um quarto, dentro de um escritório, pela tela de um celular ou pela tela de um notebook. Então, a gente, tendo relações, a gente consegue caminhos, a gente consegue brechas, ou às vezes velocidade, que é muito importante também, maior do que se a gente tivesse solitário ali como um lobo, né, numa alcateia ali. E, cara, isso é extremamente relevante nos dias atuais, tanto para outros profissionais de marketing digital, quanto para pessoas que estão no negócio aí, no business, tá? Seja um profissional liberal, seja um autônomo, né, que a gente atende muito aqui. Então, é algo que para mim funcionou, mas eu volto a falar que não é porque deu certo comigo que pode dar certo com você, assim como a gente vê múltiplos aí players do mercado fazendo milhões ou fazendo 40, 60 mil reais por dia com tráfego direto, clonando página. Cara, pode ser que isso não dá certo para você, porque a sua realidade é outra, o seu timing é outro, o seu processo de execução é outro. Então, não dá para a gente colocar todo mundo num balaio ali e dizer que é tão simples assim, tá? Tô contando a minha experiência, porque essa é a forma que deu certo para mim. Quem sabe você tira boas lições desse vídeo. E se sim, eu vou gostar muito de saber em qual etapa você tá, se você já é um profissional que tem cliente, se você está começando do zero, se você já ganha muito dinheiro, se isso ajudou você ou não. Então vamos enriquecer esses comentários aí desse vídeo para que a gente possa estar ajudando outras pessoas também, e não só eu aqui falando para essa câmera, beleza? Então, se você curtiu esse formato, esse vídeo, se algo agregou na sua jornada aqui no digital, deixa um like, também continua assistindo o canal, como esse vídeo que está aparecendo na sua tela agora.